Ai, meu Deus, é bom porque eu já chorei, né? Que eu disse, se eu não chorar nessa defesa, não tem alguma coisa errada. Mas aí você já conseguiu me reconectar com essa emoção que felizmente flui, né? Porque enquanto estiver fluindo, estamos vivos, estamos em busca da cura e da saúde. Isso, é. Lembrar da farsa é tão interessante porque a farsa veio no momento em que eu estava tão afastado do teatro por causa do Canal Saúde, por causa das aulas na Globo, não dava tempo de ser ator. E a farsa foi o momento que eu voltei a ser ator e dei de corpo com você e foi assim uma delícia, porque você é essa diretora. Né? Eu nunca fui dirigido pelo Isaac ainda, nem pela Ana ainda, mas você já, e você é essa diretora que acolhe literalmente, a gente chega e tem vontade de ficar agarrado em você, assim, e sai vai atrasando, porque a gente não quer sair dali, né? Então, realmente, a farsa foi muito importante, né, nessa trajetória, assim, de um ator que precisa ser muitas coisas para poder continuar sendo ator, né? E você fala que você é professora de sala de aula, é tão fundamental, eu acho que isso é o que mais nos alimenta. Sou filho de professora e professora universitária, minha mãe está aí, e eu sempre fiquei muito fascinado por essa figura do professor. Minha mãe conta como ela dava aula, como ela, isso está um pouco na 220 Cartas de Amor, e eu sempre fico fascinado ouvindo aquilo, porque é uma coisa que é de uma doação e de uma recepção constantes, sobretudo quando você tem essa vocação mesmo, né, de estar ali naquele dia a dia, com todas as adversidades. A gente sabe que não é fácil, não é simples, né, sem romantizar esse universo, mas eu acho que o lugar mais lindo de se existir é uma sala de aula. E aí é interessante você falar do encontro com os atores, né? Esse trabalho, essa escrita, nem a própria escrita foi solitária. As entrevistas, as trocas, os espetáculos, ainda o fato de estar tão próximo da Companhia de Teatro Íntimo, do Complexo Negra Palavra, faz com que eu não me sinta nunca solitário, nunca, nunca, nunca solitário. E eu acho que isso tá na escrita. Né? É uma escrita coletiva, por mais que seja, e um dos atores, o Thiago, que está aí, eu fiz um primeiro ensaio com ele, e ele disse assim, olha, essa pesquisa é sua. A Ana também dizia, você não tenha medo de botar na primeira pessoa. Eu acho que sim, mas eu acho que ela é em primeira pessoa porque ela também é em primeira pessoa do plural. Ela é na primeira pessoa do singular porque ela é na primeira pessoa do plural. As duas coisas andam juntas, assim. E como ensinar uma visão de mundo, né? Isso que você traz é muito maior do que qualquer coisa que eu tenha imaginado, sonhado. Mas é muito bacana porque eu vejo na prática isso acontecer quando eu vejo os meus atores, taurinamente falando, se transformando. E eu tenho tido esse privilégio ao longo do tempo, né, de ver, que eu digo que eu acho que uma das grandes maravilhas de envelhecer é poder acompanhar a trajetória do outro, não só a própria. E eu fui vendo e vejo esses meus atores, amores, poemas se transformando ao longo do tempo e essa visão de mundo acompanhando essas transformações. Nós não somos mais os mesmos do que há 18 anos e a gente já está sempre se reatualizando. Eu falo isso. Tem atores que se transformaram completamente. A gente precisa ter a sabedoria de olhá-los com olhos novos, né? Que muitas vezes os laços familiares fazem com que a gente enrijeça o olhar e fique projetando aquela pessoa do passado sobre uma pessoa que já se transformou. Eu acho que isso é muito salutar, quando a gente pode olhar de novo para aquela pessoa que a gente acompanha e ver o quão nova ela é e quão nova essa relação precisa acontecer. E isso, para um diretor, é fundamental, porque ele nunca está dirigindo o mesmo ator. Se ele ficar preso a estereótipos e a preconceitos forjados pelo passado nessas relações, ele não avança no que a gente está chamando de pedagogia da intimidade. E você dizer que trouxe inspiração para você, eu acho que é o maior presente que eu poderia receber, né? Porque 50 anos de Unirio, e é muito curioso, porque quando eu disparei os convites, né, muita gente mandou beijos para Isaac, muita gente mandou beijos para Ana, mas para você foi uma enxurrada de amor. Elza foi minha professora, Elza foi minha professora, ai, que bom que eu vou revê-la. E muita gente está aí já dizendo isso. Então, dizer que foi inspirador para você é realmente muito mais do que eu imaginei em qualquer momento. E você diz, né, só estou interessado em pessoas reunidas pelo afeto. Eu acho que a gente pode já do alto das nossas existências, das décadas que vamos completando, ter essa prerrogativa, ter esse privilégio, né? Eu também acho, senão não interessa.
E a gente pode escolher outros caminhos, encontrar outras pessoas, porque que é a vida, né? Que é tão rápida se não for assim. E é lindo você trazer Renato, de fato, a poesia é um ato de achar um vagalume na treva do mato. Quando ele me fez essa dedicatória, lá nos anos 80, do século XX, alguma coisa se estremeceu. Talvez eu nem soubesse disso naquele momento, mas agora a gente sabe, né? E é bom estar podendo falar sobre isso aqui. E o hostal, que você citou da Olete Cunha, foi uma provocação da Rosiane Trota, né? Aliás, várias provocações dos qualificadores que fizeram que a gente mexesse na escrita foram trazidas por vocês. Então, realmente, o agradecimento ao Patrick e à Rosiana, né, Ana, é fundamental nesse momento. Porque a Arlete Cunha, nesse espetáculo, que era sobre uma grande cama, os atores ficavam espremidinhos na parede entre a cama ficavam ali num pedacinho entre a cama e a parede, e ela levantava e abraçava um por um. E aquele abraço iria demorar o tempo que o espectador correspondesse. E eu digo, gente do céu, como isso é possível? Aquilo realmente transformou a minha percepção do que pode ser teatro. Você fala do diretor pedagogo, que é essa provocação que a Ana Kfouri faz, e na pedagogia da singularidade, né? A Ana Kfouri, que é uma grande parceira de vida, a gente deu aula juntos na oficina da Globo durante 17 anos, eu já tinha sido aluno dela, a gente já trabalhou junto. Uma vez a gente estava numa festa de final de ano da oficina da Globo, e ela estava do meu lado, e aí vinham os atores se despedir da gente, e abraçava, e a gente falava um pouquinho indo embora, e tarará. Aí ela virou para mim, a gente, daquele jeito, né, gostoso dela, falar: Farias, é muito curioso, porque cada pessoa que vem se despedir de você, você fala de um jeito diferente com ela. E eu nunca tinha me dado conta disso. Eu acho que essa percepção veio, muita coisa do que o meu diretor e o meu professor veio do olhar da Ana. Ela dizia para mim o que eu estava fazendo, como essa outra Ana Ascar fez agora também. A Ana Kfouri foi muito essa pessoa, assim, de mostrar o que estava ali, eu nem percebia. É muito lindo, né? Esses mestres que a gente tem a oportunidade de cruzar horizontalmente no caminho. Prazer de ser espectador de Mulher Carioca aos 20 anos, aos 22 anos, também tive. Eu estava lá naqueles workshops que o Aderbal fez. Ele fez 4 workshops que resultaram naquele elenco. Eu fiz só os 3 primeiros, não fui no último, por isso eu não estava no elenco. Mas reencontrei o Aderbal depois de tanto tempo, ali no Poeira e também na escrita, faz isso ficar mais quentinho no coração. Porque eu acho que, antes de tudo, eu sou um espectador. Antes de ser ator, diretor, professor, eu sou espectador. Eu vou ao teatro pelo menos 3 vezes por semana, às vezes 4, às vezes 5. Qualquer cidade que eu esteja, a primeira coisa que eu faço é o que tem de teatro para ver. E vejo todos os meus colegas, tudo que eles fazem eu vou assistir. E acho que isso é um grande alimento, né? Eu falo com a minha mãe todo final da tarde, digo, eu vou ao teatro, e ela diz para variar, né? E eu digo, pois é, mãe, mas nem sempre o teatro vai, que eu acho que tem a ver com o desânimo que você falou, né? A gente vai, às vezes dá sorte do teatro também, e aí esse encontro realmente é transformador. Tem noite que ele nem aparece. Mas a gente insiste, né? Porque, como você falou, não tem como a gente viver sem. O Gilgamesh, que é esse livro maravilhoso que você falou, ele está aqui também. Onde é que anda o Gilgamesh? Está aqui. O Gilgamesh é um acontecimento assim mesmo. E o Guilherme Gontijo Flores faz o prefácio desse livro, e é muito interessante ver como que algumas coisas de Homero já estavam em Gilgamesh, que foi escrito 1000 anos antes, ou muito mais, né, se a gente pensar na oralidade. E então, realmente, vale a pena se debruçar sobre Gilgamesh para a gente perceber isso, né, que a poesia recusa toda noção de estanque de origem. Ver você falando dos seus netos é tão genial, porque você concretiza esse pensamento, né, do início da linguagem. Você fez poesia aqui, através dessa comunicação poética que acontece quando a gente para receber toda a proposta que um bebê faz para a gente. Como isso é enriquecedor humanamente, poeticamente, afetivamente. Que privilégio tem os bebês de terem avós e os avós de terem bebês. Muita coisa se constrói para um futuro aí que talvez ninguém saiba, mas vem dessa relação afetiva, como eu vi a minha mãe fazendo com os meus 2 sobrinhos, os netos dela. E isso tudo vem também da poética de Aristóteles, né? Que ele fala que as grandes
capacidades da gente mimetizar as coisas, de usar melodia e ritmo, já vem vem de nascença, né? Por isso esse insight de fazer a ligação com o bebê. O Guilherme Gontijo Flores, que você falou, que eu tive o privilégio de entrevistar, durante a pandemia, como todos vocês, professores, teve que dar aulas no Zoom. E ele fez uma coisa que eu achei muito legal. Ele manteve as aulas no Zoom. Eu fiz o curso dele durante a pandemia, porque está tudo lá, ele não tirou. Então, quem quiser se aprofundar em tudo isso que a gente está falando aqui, vale a pena procurar no YouTube a página do Guilherme Gontijo Flores, porque ele dá aulas saborosíssimas, assim. Ele é um grande apaixonado. Essa questão que ele fala que o poema está sempre se originando, ela, né, dá insights incríveis para a gente. Como a ideia que você fez na relação com o jogo, né? Eu sempre digo que só existe uma regra no teatro, que é dizer sim, para que o jogo não pare nunca, porque essa bola invisível continue rodando. Então, dizer sim talvez seja o grande ensinamento que o teatro pode nos dar, né? E aí você fala das peças que duravam um ano. Oh, meu Deus, como era bom, né? A gente já estreava para ter uma temporada de no mínimo 3 meses, com possibilidade de, se no primeiro mês fosse bom, já tinha mais 3 meses. E a gente está conseguindo agora isso com o Negra Palavra Solano Trindade. A gente está entrando no 5º ano. Graças à produção do Eudes Veloso, que eu não sei se ainda está por aqui, que é um incansável nessa, porque você não pode parar de procurar novas formas de manter o espetáculo em cartaz, e os atores do Complexo Negra Palavra também, com as agendas malucas que todos têm. Ele diz que está aqui, sim. É incrível como a gente consegue manter um elenco de 10 atores, às vezes 9, às vezes 8. Eu digo 7 não dá, que daí descaracteriza o espetáculo. Mas como que isso tudo, né, em tempos tão adversos, faz com que a gente possa entrar no 5º ano já em cartaz de um espetáculo. E essa coisa de mostrar os livros, você falou que eu estou rodeado de livros, e realmente ler para mim eu acho que é um dos maiores prazeres, e é uma das formas também de se manter acompanhado, né? A solidão não chega para quem tem acesso a uma boa leitura. E adorei quando você falou, né? A gente faz pouco tempo, fica pouco tempo em cartaz, e quem está lá são os amigos, os alunos e a farsa. Lembrar da farsa é tão interessante, porque a farsa veio no momento em que eu estava tão afastado do teatro por causa do Canal Saúde, por causa das aulas na Globo, não dava tempo de ser ator. E a farsa foi o momento que eu voltei a ser ator e dei de corpo com você, e foi assim uma delícia, porque você é essa diretora, né? Eu nunca fui dirigido pelo Isaac ainda, nem pela Ana ainda, mas você é essa diretora que acolhe literalmente. A gente chega e tem vontade de ficar agarrado em você, assim, e sai vai atrasando, porque a gente não quer sair dali, né? Então, realmente, a farsa foi muito importante, né, nessa trajetória, assim, de um ator que precisa ser muitas coisas para poder continuar sendo ator, né? E você fala que você é professora de sala de aula, é tão fundamental, eu acho isso. Eu acho que isso é o que mais nos alimenta. Sou filho de professora e professora universitária, minha mãe está aí, e eu sempre fiquei muito fascinado por essa figura do professor. Minha mãe conta como ela dava aula, como ela, isso está um pouco nas 220 cartas de amor, e eu sempre fico fascinado ouvindo aquilo, porque é uma coisa que é de uma doação e de uma recepção constantes, sobretudo quando você tem essa vocação mesmo, né, de estar ali naquele dia a dia, com todas as adversidades. A gente sabe que não é fácil, não é simples, né? Sem romantizar esse universo, mas eu acho que o lugar mais lindo de se existir é uma sala de aula. E aí é interessante você falar do encontro com os atores, né? Esse trabalho, essa escrita, nem a própria escrita foi solitária. As entrevistas, as trocas, os espetáculos, ainda o fato de estar tão próximo da Companhia de Teatro Íntimo, do Complexo Negra Palavra, faz com que eu não me sinta nunca solitário, nunca solitário. E eu acho que isso tá na escrita, né? É uma escrita coletiva, por mais que seja, e um dos atores, o Thiago, que está aí, eu fiz um primeiro ensaio com ele, e ele disse assim, olha, essa pesquisa é sua. A Ana também dizia, você não tenha medo de botar na primeira pessoa. Eu acho que sim, mas eu acho que ela é em primeira pessoa porque ela também é em primeira pessoa do plural. Ela é na primeira pessoa do singular porque ela é na primeira pessoa do plural. As duas coisas andam juntas, assim. E como ensinar uma visão de mundo, né? Isso que você traz é muito maior do que qualquer coisa que eu tenha imaginado, sonhado. Mas é muito bacana porque
Eu vejo na prática isso acontecer quando eu vejo os meus atores, taurinamente falando, se transformando. E eu tenho tido esse privilégio ao longo do tempo, né, de ver, que eu digo que eu acho que uma das grandes maravilhas de envelhecer é poder acompanhar a trajetória do outro, não só a própria. E eu fui vendo e vejo esses meus atores amores, poemas, se transformando ao longo do tempo e essa visão de mundo acompanhando essas transformações. Nós não somos mais os mesmos do que há 18 anos e a gente precisa estar sempre se reatualizando. Eu falo isso. Tem atores que se transformaram completamente. A gente precisa ter a sabedoria de olhá-los com olhos novos, né? Que muitas vezes os laços familiares fazem com que a gente enrijeça o olhar e fique projetando aquela pessoa do passado sobre uma pessoa que já se transformou. Eu acho que isso é muito salutar, quando a gente pode olhar de novo para aquela pessoa que a gente acompanha e ver o quão nova ela é e o quão nova essa relação precisa acontecer. E isso, para um diretor, é fundamental, porque ele nunca está dirigindo o mesmo ator. Se ele ficar preso a estereótipos e a preconceitos forjados pelo passado nessas relações, ele não avança no que a gente está chamando de pedagogia da intimidade. E você dizer que trouxe inspiração para você, eu acho que é o maior presente que eu poderia receber, né? Porque 50 anos de Unirio, e é muito curioso, porque quando eu disparei os convites, né, muita gente mandou beijos para Isaac, muita gente mandou beijos para Ana, mas para você foi uma enxurrada de amor. Elza foi minha professora, Elza foi minha professora, que bom que eu vou revê-la. E muita gente está aí já dizendo isso. Então, dizer que foi inspirador para você é realmente muito mais do que eu imaginei em qualquer momento. E você diz, né, só estou interessado em pessoas reunidas pelo afeto. Eu acho que a gente pode, já do alto das nossas existências, das décadas que vamos completando, ter essa prerrogativa, ter esse privilégio, né? Eu também acho, senão não interessa. E a gente pode escolher outros caminhos, encontrar outras pessoas, porque que é a vida, né? Que é tão rápida se não for assim. E é lindo você trazer Renato, de fato, a poesia é um ato de achar um vagalume na treva do mato. Quando ele me fez essa dedicatória, lá nos anos 80, do século XX, alguma coisa se estremeceu. Talvez eu nem soubesse disso naquele momento, mas agora a gente sabe, né? E é bom estar podendo falar sobre isso aqui. E o hostal que você citou da Olete Cunha foi uma provocação da Rosiane Trota, né? Aliás, várias provocações dos qualificadores que fizeram que a gente mexesse na escrita foram trazidas por vocês. Então, realmente, o agradecimento ao Patrick e à Rosiana, né, Ana, é fundamental nesse momento. Porque a Arlete Cunha, nesse espetáculo, que era sobre uma grande cama, os atores ficavam espremidinhos na parede entre a cama ficavam ali num pedacinho entre a cama e a parede, e ela levantava e abraçava um por um. E aquele abraço iria demorar o tempo que o espectador correspondesse. E eu digo, gente do céu, como isso é possível? Aquilo realmente transformou a minha percepção do que pode ser teatro. Você fala do diretor pedagogo, que é essa provocação que a Ana Kfouri faz, e na pedagogia da singularidade, né? A Ana Kfouri, que é uma grande parceira de vida, a gente deu aula juntos na oficina da Globo durante 17 anos, eu já tinha sido aluno dela, a gente já trabalhou junto. Uma vez a gente estava numa festa de final de ano da oficina da Globo, e ela estava do meu lado, e aí vinham os atores se despedir da gente, e abraçava, e a gente falava um pouquinho, indo embora, e tarará. Aí ela virou para mim, a gente, daquele jeito, né, gostoso dela, falar: Farias, é muito curioso, porque cada pessoa que vem se despedir de você, você fala de um jeito diferente com ela. E eu nunca tinha me dado conta disso. Eu acho que essa percepção veio, muita coisa do que o meu diretor e o meu professor veio do olhar da Ana. Ela dizia para mim o que eu estava fazendo, como essa outra Ana Ascar fez agora também. A Ana Kfouri foi muito essa pessoa, assim, de mostrar o que estava ali, eu nem percebia. É muito lindo, né? Esses mestres que a gente tem a oportunidade de cruzar horizontalmente no caminho. Prazer de ser espectador de Mulher Carioca aos 20 anos, aos 22 anos, também tive. Eu estava lá naqueles workshops que o Aderbal fez. Ele fez 4 workshops que resultaram naquele elenco. Eu fiz só os 3 primeiros, não fui no último, por isso eu não estava no elenco. Mas reencontrei o Aderbal depois de tanto tempo, ali no Poeira e também na escrita, faz isso ficar mais quentinho no coração. Porque eu acho que, antes de tudo, eu sou um espectador. Antes de ser ator, diretor, professor, eu sou espectador.
Eu vou ao teatro pelo menos 3 vezes por semana, às vezes 4, às vezes 5. Qualquer cidade que eu esteja, a primeira coisa que eu faço é o que tem de teatro para ver. E vejo todos os meus colegas, tudo que eles fazem eu vou assistir. E acho que isso é um grande alimento, né? Eu falo com a minha mãe todo final da tarde, digo, eu vou ao teatro, e ela diz para variar, né? E eu digo, pois é, mãe, mas nem sempre o teatro vai, que eu acho que tem a ver com o desânimo que você falou, né? A gente vai, às vezes dá sorte do teatro também, e aí esse encontro realmente é transformador. Tem noite que ele nem aparece. Mas a gente insiste, né? Porque, como você falou, não tem como a gente viver sem. O Gilgamesh, que é esse livro maravilhoso que você falou, ele está aqui também. Onde é que é o Gilgamesh? Está aqui. O Gilgamesh é um acontecimento assim mesmo. E o Guilherme Gontijo Flores faz o prefácio desse livro, e é muito interessante ver como que algumas coisas de Homero já estavam em Gilgamesh, que foi escrito 1000 anos antes, ou muito mais, né, se a gente pensar na oralidade. E então, realmente, vale a pena se debruçar sobre Gilgamesh para a gente perceber isso, né, que a poesia recusa toda noção de estanque de origem. Ver você falando dos seus netos é tão genial, porque você concretiza esse pensamento, né, do início da linguagem. Você fez poesia aqui, através dessa comunicação poética que acontece quando a gente para receber toda a proposta que um bebê faz para a gente. Né? Como isso é enriquecedor humanamente, poeticamente, afetivamente. Que privilégio tem os bebês de terem avós e os avós de terem bebês. Muita coisa se constrói para um futuro aí que talvez ninguém saiba, mas vem dessa relação afetiva, como eu vi a minha mãe fazendo com os meus 2 sobrinhos, os netos dela. E isso tudo vem também da poética de Aristóteles, né? Que ele fala que as grandes capacidades da gente mimetizar as coisas, de usar melodia e ritmo, já vem vem de nascença, né? Por isso esse insight de fazer a ligação com o bebê. O Guilherme Gontijo Flores, que você falou, que eu tive o privilégio de entrevistar, durante a pandemia, como todos vocês professores, teve que dar aulas no Zoom. E ele fez uma coisa que eu achei muito legal. Ele manteve as aulas no Zoom. Eu fiz o curso dele durante a pandemia, porque está tudo lá, ele não tirou. Então, quem quiser se aprofundar em tudo isso que a gente está falando aqui, vale a pena procurar no YouTube a página do Guilherme Gontijo Flores, porque ele dá aulas saborosíssimas, assim. Ele é um grande apaixonado. Essa questão que ele fala que o poema está sempre se originando, ela, né, dá insights incríveis para a gente. Como a ideia que você fez na relação com o jogo, né? Eu sempre digo que só existe uma regra no teatro, que é dizer sim, para que o jogo não pare nunca, porque essa bola invisível continue rodando. Então, dizer sim talvez seja o grande ensinamento que o teatro pode nos dar. Né? E aí você fala das peças que duravam 1 ano. Oh, meu Deus, como era bom, né? A gente já estreava para ter uma temporada de no mínimo 3 meses, com possibilidade de, se no primeiro mês fosse bom, já tinham mais 3 meses. E a gente está conseguindo agora isso com o Negra Palavra Solano Trindade. A gente está entrando no 5º ano. Graças à produção do Eudes Veloso, que eu não sei se ainda está por aqui, que é um incansável nessa, porque você não pode parar de procurar novas formas de manter o espetáculo em cartaz, e os atores do Complexo Negra Palavra também, com as agendas malucas que todos têm. Ele diz que está aqui, sim. É incrível como a gente consegue manter um elenco de 10 atores, às vezes 9, às vezes 8. Eu digo 7 não dá, que daí descaracteriza o espetáculo. Mas como que isso tudo, né, em tempos tão adversos, faz com que a gente possa entrar no 5º ano já em cartaz de um espetáculo. E essa coisa de mostrar os livros, você falou que eu estou rodeado de livros, e realmente ler para mim eu acho que é um dos maiores prazeres. E é uma das formas também de se manter acompanhado, né? A solidão não chega para quem tem acesso a uma boa leitura. E adorei quando você falou, né? A gente faz pouco tempo, fica pouco tempo em cartaz, e quem está lá são os amigos, os alunos, e a família nem aguenta mais. Aí eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter minha família incansável, a minha mãe, a minha irmã e a minha cunhada, a Sandra, a Márcia e a Maria de Lourdes, que estão aqui, elas estão sempre lá incansáveis. Minha mãe vem a todas as estreias, assiste todos os espetáculos, sobretudo quando ela é a que está em cena, né? Porque ela é a estrela
do 220 Cartas de Amor. Então, eu sempre agradeço a minha mãe, minha irmã e minha cunhada por essa parceria incansável, elas estarem sempre presentes. Só o teatro pode oferecer a experiência interpessoal. E isso realmente a gente vai ter que não, isso a gente pode ostentar. E por mais que a gente tenha migrado para o teatro virtual durante a pandemia, é porque era necessário. E que a gente conseguiu grandes ganhos com isso. Mas no momento que a gente pôde voltar, a gente voltou correndo. E o público voltou correndo também, porque é disso que a gente estava sentindo falta, né? É isso que nos engrandece. E é isso que faz com que a gente possa realmente fazer cada dia diferente do outro, como você falou, desde que, como você ressaltou, a gente tenha pessoas vivas na plateia. E você sabe que quanto mais a gente se afasta dos lugares onde tem muita oferta de teatro, quanto mais a gente vai para os interiores, para lugares que a gente faz até teatro em lugares que não são necessariamente salas de espetáculo, mais a gente encontra pessoas vivas, pessoas que querem aquilo, pessoas que querem aquela troca. O pessoal do Negra Palavra está aqui, a gente tem tido essa oportunidade. É impressionante o retorno das pessoas vivas na plateia, meio chacoalhadas com a potência das palavras do Solano Trindade, e essa vida nos rejuvenesce. Eu acho que é realmente o grande barato de continuar fazendo teatro, de insistir fazendo teatro, essa possibilidade de se manter sempre jovem na troca com pessoas vivas. O La Roça, Ana Scala, La Roça não tem muito como dissociar essas duas pessoas. E foi ela que trouxe para a gente lá já nessa matéria que a gente fez sobre a Guilherme Chiquini. E você citou a Letícia, que está aqui, né? Essa fala dela sobre fazer para um é realmente tão bacana, né? Ver como que os atores acabam comprando essa ideia, e são eles que estão em cena, né? A gente pode dizer que é lindo, mas são eles que estão em cena, eles que vão dar esse depoimento de como que é possível fazer e se deixar afetar. Tem um grande amigo que a gente começou junto, Nelson Diniz, que está aqui também, meu querido Zé, que foi o único espectador de uma sessão de Adélia, em que, inclusive, uma sessão de Adélia em que a Letícia estava substituindo, acho que a Bela, que tinha perdido a avó, teve que ir para Goiânia, a Letícia fez, e aí o Nelson foi o único espectador. E foi tão lindo fazer para ele, assim, foi tão maravilhoso. Tanto que, como você diz, essa sessão, a Adélia ficou em cartaz por 10 anos, essa sessão a gente não esquece. Né? E eu sempre digo também para os atores, em sala de ensaio, quem estiver assistindo o ensaio é o espectador. Se for só eu, é para mim que vocês fazem. Nunca façam para um horizonte. Um ator que olha para o horizonte achando que está se comunicando com alguém é uma das maiores tristezas que eu tenho. Assim. O teatro é troca entre pessoas vivas. Então, infelizmente, se sou eu, é comigo mesmo. E eu fico lá, que eu digo que né, o privilégio de ser o primeiro espectador é o privilégio de devolver esse olhar interessado, emocionado, né? Para aquele ator que está tateando ali para construir alguma coisa. Eu fui ver recentemente uma outra grande amiga, Lisa Eiras, fazer um espetáculo muito bonito sobre a Dona Ivone Lara, a grande Nise da Silveira e a Maura Lopes Cansado, e eu estava na primeira fila, assim, e aí quando saiu ela disse assim no meu ouvido, vem sempre e fica na primeira fila, porque eu acho que costume de ser um diretor que tem todos os atores olhando para si faz com que eu acompanhe junto esse espectador íntimo, que eu busco ser também dos meus amigos. E é realmente o acessar alguma coisa espiritual sem a qual a gente não vive. Eu concordo com você. E faz com que tudo tenha sentido mesmo. Os 5 verbos, eles surgiram com a Cláudia Melli, que está aqui, que é uma grande mestre, que ela me orientou quando eu fiz a pós-graduação na Angel Viana. Foi no encontro com ela, quando ela me trouxe a estética relacional como provocação, foi ali que a gente cunhou os 5 verbos, que agora tive a oportunidade de aprofundar aqui na dissertação. Você fala do Grotowski, né, que teatro acontece, aquilo que acontece entre ator e espectador, é esse vínculo íntimo que a gente procura sempre. São essas 2 palavras, vínculo íntimo, que faz com que eu tenha uma provocação que eu digo para os atores, quase sempre, em algum momento, os atores vão para a plateia falar diretamente com um espectador ou com mais espectadores. O Adriano acabou de entrar, vi que ele é mestre em fazer isso.
E aí, quando volta, eu provoco os atores assim, procura, em algum momento que você não está com a palavra, olhar para aquele espectador com que você se relacionou. Invariavelmente, aquele espectador está olhando para o ator. O vínculo não se desfaz. Aquele espectador fica acompanhando a trajetória do ator com que ele se vinculou o espetáculo inteiro, espera no final para falar. Isso é muito lindo. Isso eu acho que é uma coisa concreta que a gente pode dizer da pedagogia da intimidade funcionando ali a cada dia de espetáculo. Fico muito feliz de você dizer que tenha uma envergadura de doutorado, porque minha mãe me proibiu de fazer o doutorado. Ela está aqui, eu disse que eu ia contar isso para todo mundo. Porque ela disse, chega de estudar, menino! E aí, bom, né, a mãe chama a gente de menino sempre, né? A gente fica feliz com esse vocativo. E então, realmente não vai dar para fazer doutorado, porque tem tanta coisa para a gente fazer, e doutorado exige muito, né? Então, estou feliz que você tenha já visto. Mas dá um tempinho. O Isaac cometeu o ato falho de chamar a dissertação de tese algumas vezes, eu também fiquei bem feliz com isso. Assim. E aí, você falou, né, que você percebe que a Ana tem o dedinho dela ali para me ajudar a sintetizar, para fazer com que os temas eles não se confundam. A Ana faz uma orientação que é muito carinhosa e objetiva ao mesmo tempo. Tinham me falado que ela tinha fama de brava, eu contei isso para ela, que eu cheguei morrendo de medo, mas não é brava, não. E ela faz uma coisa tão linda que ela sempre diz assim, ela fala, ela diz assim, Renato, isso é uma sugestão, a pesquisa é sua. Né? E aí eu ficava feliz às vezes que fosse só uma sugestão, porque eu não gostava do que ela estava dizendo, eu queria manter aquilo lá. Aí eu vinha para casa e dizia, mas não é que ela tem razão. Então eu acho que é essa forma de orientar, que é uma forma objetiva e que te propõe e que te sugere e que te acolhe, é fundamental nesse momento que a gente fica tanto tempo debruçado sobre uma mesma escrita, né? Então, realmente, a Ana, eu recomendo. Eu não sei se ela vai gostar disso, mas eu recomendo. Procure a Ana, procure a Ana. E aí, terminando para responder a sua provocação, e agora, Renato, aí as pessoas não sabem, né? Mas o agora José, ele está no início da dissertação, porque eu tive que dizer esse poema quando eu era muito pequeno, e eu fui derrotado por esse poema. Ele é um poema, para meus olhos de criança, ele era um poema imenso, assim. E aí eu não dei conta de decorar, eu tive que fingir que eu estava com churril, como eu digo, né, lá no Sul, com alguma questão de saúde, para não ir naquele dia. E aí aquilo foi ficando na minha cabeça, né? Como é que eu perdi? E tanto que a primeira degustação poética que a gente fez foi Drummond, e aí o Augusto Garcia e o Rafael Viana, que estão aqui, diziam lindamente os poemas de Drummond. A única coisa que eu acho que eu posso dizer, e agora, para onde, diferente do José, que estava sozinho, eu não estou. Eu tenho duas companhias, olha que privilégio. Eu dirijo horizontalmente e aprendo com os meus atores, uns há 18 anos, outros há 4 anos. Então, o e agora é sempre onde e quando eles estiverem comigo. As coisas vão se transformando. A Companhia de Teatro Íntimo já não se encontra tanto quanto a gente se encontrava antigamente como conjunto, mas eu não perco nenhum deles de vista. Eu estou sempre mantendo esse vínculo, encontrando aqui, encontrando lá, fazendo telefonema, e eu acho que isso, e o Complexo Negra Palavra está convivendo quase que diariamente através da manutenção do espetáculo em cartaz. Então, o e agora, para mim, é sempre ao lado e junto com essas pessoas. E isso é um privilégio mesmo, porque eu acho que quando você fala em visão de mundo, ela é uma visão de mundo que é coletiva. Ela talvez tenha começado a partir de tudo isso que vocês falaram aqui, que foi me inspirando, me motivando, me encorajando, mas ela existe porque essas pessoas existem, porque essas pessoas têm a coragem de seguir em frente, unidas num coletivo de teatro hoje em dia, que tudo contribui para que a gente se afaste. E a gente persiste, a gente insiste. E a gente faz isso buscando intimidade, que é uma coisa muito perigosa, porque há conflitos. E que bom que há conflitos. É difícil, às vezes, a gente lidar com esses conflitos. A gente fica com o coração apertado. No início, eu achava que eu tinha responsabilidade sobre todos os conflitos que apareciam. Hoje, eu já aprendi que não. Eu tenho que, muitas vezes, só ficar e deixar as coisas acontecerem e voltarem, como felizmente sempre voltam, para um lugar de carinho, de afeto, de respeito, um lugar de horizontalidade.
Então, seria um pouco... Esse para onde vamos seria para onde vamos juntos. Muito lindo. Está satisfeita, Elza? Ah, muito, estou muito feliz. Está satisfeito, Isaac? Eu só queria dizer uma coisa, porque a Carolina Maria de Jesus, quando você falou dos livros, né, que você não está sozinho, e ela diz o seguinte: quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. E ela diz que o livro é a melhor coisa que existe. Então é muito interessante, porque a Carolina passou fome, teve uma vida tão dura, né? E ela diz: a pior coisa do mundo é a fome. E a melhor coisa que existe é um livro, né? E quem não tem um livro, um amigo, mas tem livro, tem uma estrada. Você tem livro e tem amigo. Então, meu amigo, tá feito. É rico, ele é rico. Tá rico, tá rico. Vou aproveitar essa carona do Isaac para finalizar dizendo duas palavrinhas. Renato é um leitor voraz, né? E o Renato ama as palavras, né? E esse afeto que ele tem pelas palavras, ele é político, porque ele transforma e porque ele liberta, mas ele também aproxima. Então, é político porque é pulsante, né? E eu penso que nada mais justo, Renato, que esse trabalho sobre poesia e teatro, nada mais justo que esse registro sobre os 18 anos da Companhia Teatro Íntimo e dos 4 anos do Negra Palavra. Eu acho que nada mais justo que a tua inquietação se transforme numa pesquisa e que ela seja compartilhada, que ela seja lida, que ela seja ouvida, que ela seja dita. Te agradeço muito pela insistência e pelo entusiasmo em me fazer enxergar que eu poderia contribuir. Reconheço que, num primeiro momento, eu não enxerguei, né? E, de fato, a única coisa que eu fiz foi dizer: tira, corta, enxuga, sintetiza, né? Escolhe. E eu acho que você fez isso muito bem, embora a gente continue tendo 2 tomos, nunca vi isso, numa dissertação de mestrado são 2 tomos. Eu falei, né, separa um para, né, para eles não assustarem muito. Eu acho que você conseguiu com maestria, parabéns. E é isso, vamos à nossa reunião da banca. A gente vai sair da sala com calma. Vamos fazer aqui A família nem aguenta mais. Aí eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter minha família incansável. A minha mãe, a minha irmã e a minha cunhada, a Sandra, a Márcia e a Maria de Lourdes, que estão aqui, elas estão sempre lá, incansáveis. Minha mãe vem a todas as estreias, assiste todos os espetáculos, sobretudo quando ela é a que está em cena, né? Porque ela é a estrela do 220 Cartas de Amor. Então, eu sempre agradeço a minha mãe, minha irmã e minha cunhada por essa parceria incansável, elas estarem sempre presentes. Só o teatro pode oferecer a experiência interpessoal. E isso realmente a gente vai ter que não, isso a gente pode ostentar. E por mais que a gente tenha migrado para o teatro virtual durante a pandemia, é porque era necessário. E que a gente conseguiu grandes ganhos com isso. Mas no momento que a gente pôde voltar, a gente voltou correndo. E o público voltou correndo também, porque é disso que a gente estava sentindo falta, né? É isso que nos engrandece. E é isso que faz com que a gente possa realmente fazer cada dia diferente do outro, como você falou, desde que, como você ressaltou, a gente tenha pessoas vivas na plateia. E você sabe que quanto mais a gente se afasta dos lugares onde tem muita oferta de teatro, quanto mais a gente vai para os interiores, para lugares que a gente faz até teatro em lugares que não são necessariamente salas de espetáculo, mais a gente encontra pessoas vivas, pessoas que querem aquilo, pessoas que querem aquela troca.
O pessoal do Negra Palavra está aqui, a gente tem tido essa oportunidade. É impressionante o retorno das pessoas vivas na plateia, chacoalhadas com a potência das palavras do Solano Trindade, e essa vida nos rejuvenesce. Eu acho que é realmente o grande barato de continuar fazendo teatro, de insistir fazendo teatro, essa possibilidade de se manter sempre jovem na troca com pessoas vivas. O La Roça, Ana Scala, La Roça, não tem muito como dissociar essas duas pessoas. E foi ela que trouxe para a gente lá já nessa matéria que a gente fez sobre a Guilherme Chiquini. E você citou a Letícia, que está aqui, né? Essa fala dela sobre fazer para um é realmente tão bacana, né? Ver como que os atores acabam comprando essa ideia, e são eles que estão em cena, né? A gente pode dizer que é lindo, mas são eles que estão em cena, eles que vão dar esse depoimento de como que é possível fazer e se deixar afetar. Tem um grande amigo que a gente começou junto, Nelson Diniz, que está aqui também, meu querido Zé, que foi o único espectador de uma sessão de Adélia, em que, inclusive, uma sessão de Adélia em que a Letícia estava substituindo, acho que a Bela, que tinha perdido a avó, teve que ir para Goiânia, a Letícia fez, e aí o Nelson foi o único espectador. E foi tão lindo fazer para ele, assim, foi tão maravilhoso. Tanto que, como você diz, essa sessão, a Adélia ficou em cartaz por 10 anos, essa sessão a gente não esquece. Né? E eu sempre digo também para os atores, em sala de ensaio, quem estiver assistindo o ensaio é o espectador. Se for só eu, é para mim que vocês fazem. Nunca façam para um horizonte. Um ator que olha para o horizonte achando que está se comunicando com alguém é uma das maiores tristezas que eu tenho. Assim. O teatro é troca entre pessoas vivas. Então, infelizmente, se sou eu, é comigo mesmo. E eu fico lá, que eu digo que, né, o privilégio de ser o primeiro espectador é o privilégio de devolver esse olhar interessado, emocionado, né, para aquele ator que está tateando ali para construir alguma coisa. Eu fui ver recentemente uma outra grande amiga, Lisa Eiras, fazer um espetáculo muito bonito sobre a Dona Ivone Lara, a grande Nise da Silveira e a Maura Lopes Cansado, e eu estava na primeira fila, assim, e aí quando saiu ela disse assim no meu ouvido, vem sempre e fica na primeira fila, porque eu acho que o costume de ser um diretor que tem todos os atores olhando para si faz com que eu acompanhe junto esse espectador íntimo, que eu busco ser também dos meus amigos. E é realmente o acessar alguma coisa espiritual sem a qual a gente não vive. Eu concordo com você. E faz com que tudo tenha sentido mesmo. Os 5 verbos, eles surgiram com a Cláudia Melli, que está aqui, que é uma grande mestre, que ela me orientou quando eu fiz a pós-graduação na Angel Viana. Foi no encontro com ela, quando ela me trouxe a estética relacional como provocação, foi ali que a gente cunhou os 5 verbos, que agora tive a oportunidade de aprofundar aqui na dissertação. Você fala do Grotowski, né, que teatro acontece, aquilo que acontece entre o ator e o espectador, é esse vínculo íntimo que a gente procura sempre. São essas 2 palavras, vínculo íntimo, que faz com que eu tenha uma provocação que eu digo para os atores, quase sempre, em algum momento, os atores vão para a plateia falar diretamente com o espectador ou com mais espectadores. O Adriano acabou de entrar, vi que ele é mestre em fazer isso. E aí, quando volta, eu provoco os atores assim, procura, em algum momento que você não está com a palavra, olhar para aquele espectador com que você se relacionou. Invariavelmente, aquele espectador está olhando para o ator. O vínculo não se desfaz. Aquele espectador fica acompanhando a trajetória do ator com que ele se vinculou o espetáculo inteiro, espera no final para falar. Isso é muito lindo. Isso eu acho que é uma coisa concreta que a gente pode dizer da pedagogia da intimidade funcionando ali a cada dia de espetáculo. Fico muito feliz de você dizer que tenha uma envergadura de doutorado, porque minha mãe me proibiu de fazer o doutorado. Ela está aqui, eu disse que eu ia contar isso para todo mundo. Porque ela disse, chega de estudar, menino! E aí, bom, né? A mãe chama a gente de menino sempre, né? A gente fica feliz com esse vocativo. Então, realmente não vai dar para fazer doutorado, porque tem tanta coisa para a gente fazer, e doutorado exige muito, né? Então, estou feliz que você tenha já visto. Mas dá um tempinho. O Isaac cometeu o ato falho de chamar a dissertação de tese algumas vezes, eu também fiquei bem feliz com isso. Assim. E aí,
Você falou, né, que você percebe que a Ana tem o dedinho dela ali para me ajudar a sintetizar, para fazer com que os temas eles não se confundam. A Ana faz uma orientação que é muito carinhosa e objetiva ao mesmo tempo. Tinham me falado que ela tinha fama de brava, eu contei isso para ela, que eu cheguei morrendo de medo, mas não é brava, não. E ela faz uma coisa tão linda que ela sempre diz assim, ela fala, ela diz assim, Renato, isso é uma sugestão, a pesquisa é sua. Né? E aí eu ficava feliz às vezes que fosse só uma sugestão, porque eu não gostava do que ela estava dizendo, eu queria manter aquilo lá. Aí eu vinha para casa e dizia, mas não é que ela tem razão. Então eu acho que é essa forma de orientar, que é uma forma objetiva e que te propõe e que te sugere e que te acolhe, é fundamental nesse momento que a gente fica tanto tempo debruçado sobre uma mesma escrita, né? Então, realmente, a Ana, eu recomendo. Eu não sei se ela vai gostar disso, mas eu recomendo. Procure a Ana, procure a Ana. E aí, terminando para responder a sua provocação, e agora, Renato, aí as pessoas não sabem, né? Mas o agora José, ele está no início da dissertação, porque eu tive que dizer esse poema quando eu era muito pequeno, e eu fui derrotado por esse poema. Ele é um poema, para meus olhos de criança, ele era um poema imenso, assim. E aí eu não dei conta de decorar, eu tive que fingir que eu estava com churril, como eu digo, né, lá no Sul, com alguma questão de saúde, para não ir naquele dia. E aí aquilo foi ficando na minha cabeça, né? Como é que eu perdi? E tanto que a primeira degustação poética que a gente fez foi Drummond, e aí o Augusto Garcia e o Rafael Viana, que estão aqui, diziam lindamente os poemas de Drummond. A única coisa que eu acho que eu posso dizer, e agora, para onde, é, diferente do José, que estava sozinho, eu não estou. Eu tenho duas companhias, olha que privilégio. Eu dirijo horizontalmente e aprendo com os meus atores, uns há 18 anos, outros há 4 anos. Então, o e agora é sempre onde e quando eles estiverem comigo. As coisas vão se transformando. A Companhia de Teatro Íntimo já não se encontra tanto quanto a gente se encontrava antigamente como conjunto, mas eu não perco nenhum deles de vista. Eu estou sempre mantendo esse vínculo, encontrando aqui, encontrando lá, fazendo telefonema, e eu acho que isso e o Complexo Negra Palavra está convivendo quase que diariamente através da manutenção do espetáculo em cartaz. Então, o e agora, para mim, é sempre ao lado e junto com essas pessoas. E isso é um privilégio mesmo, porque eu acho que quando você fala em visão de mundo, ela é uma visão de mundo que é coletiva. Ela talvez tenha começado a partir de tudo isso que vocês falaram aqui, que foi me inspirando, me motivando, me encorajando, mas ela existe porque essas pessoas existem, porque essas pessoas têm a coragem de seguir em frente, unidas num coletivo de teatro hoje em dia, que tudo contribui para que a gente se afaste. E a gente persiste, a gente insiste. E a gente faz isso buscando intimidade, que é uma coisa muito perigosa, porque há conflitos. E que bom que há conflitos. É difícil, às vezes, a gente lidar com esses conflitos. A gente fica com o coração apertado. No início, eu achava que eu tinha responsabilidade sobre todos os conflitos que apareciam. Hoje, eu já aprendi que não. Eu tenho que, muitas vezes, só ficar e deixar as coisas acontecerem e voltarem, como felizmente sempre voltam, para um lugar de carinho, de afeto, de respeito, um lugar de horizontalidade. Então, seria um pouco esse para onde vamos, seria para onde vamos juntos. Muito lindo. Está satisfeita, Elsa? Muito, estou muito feliz. Está satisfeito, Isaac? Eu só queria dizer uma coisa, porque a Carolina Maria de Jesus, quando você falou dos livros, né, que você não está sozinho, e ela diz o seguinte: quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. E ela diz que o livro é a melhor coisa que existe. Então é muito interessante, porque a Carolina passou fome, teve uma vida tão dura, né? E ela diz: a pior coisa do mundo é a fome. E a melhor coisa que existe é um livro, né? E quem não tem um livro, um amigo, mas tem livro, tem uma estrada. Você tem livro e tem amigo. Então, meu amigo, tá feito. É rico, ele é rico. Tá rico, tá rico. Vou aproveitar essa carona do Isaac para finalizar dizendo duas palavrinhas. Renato é um leitor voraz, né?
E o Renato ama as palavras, né? E esse afeto que ele tem pelas palavras, ele é político, porque ele transforma e porque ele liberta, mas ele também aproxima. Então, essa é político porque é pulsante, né? E eu penso que nada mais justo, Renato, que que esse trabalho sobre poesia e teatro, nada mais justo que esse registro sobre os 18 anos da Companhia Teatro Íntimo e dos 4 anos do Negra Palavra. Eu acho que nada mais justo que a tua inquietação se transforme numa pesquisa e que ela seja compartilhada, que ela seja lida, que ela seja ouvida, que ela seja dita. Te agradeço muito pela insistência e pelo entusiasmo em me fazer enxergar que eu poderia contribuir. Reconheço que num primeiro momento eu não enxerguei, né? E, de fato, a única coisa que eu fiz foi dizer: tira, corta, enxuga, sintetiza, né? Escolhe. E eu acho que você fez isso muito bem, embora a gente continue tendo 2 tomos, nunca vi isso, numa dissertação de mestrado são 2 tomos. Eu falei, né, separa um para, né, para eles não assustarem muito. Eu acho que você conseguiu com maestria, parabéns. E é isso, vamos à nossa reunião.